Então, agora vamos para o plano de trade na prática, que é como se fosse um estudo de caso, tá? Podemos dizer assim. Montei um plano aqui, um exemplo de plano, para vocês poderem se guiar e adaptando conforme o perfil de vocês, tá? Conforme a situação de vocês, tá bom? E tem várias dicas interessantes, algumas coisas que não passam pela sua cabeça, tá? Que pode agregar muito. E eu tenho certeza que essa aula aqui vai agregar demais. E muita gente não tem um plano por alguns motivos. Às vezes não sabe, não tem. O brasileiro não tem o hábito de se planejar, né? Deixa tudo para a última hora. Primeiro ponto. Tem o segundo ponto que as pessoas até sabem que precisa de um plano, mas elas não fazem. Elas deixam para lá, elas querem ser. Elas entendem, conhecem, sabem que tem um plano de trade, que ela deve ter, mas ela não tem, ela não faz. Preguiça. E o último ponto é porque a maioria das pessoas não sabem por onde começar, que eu acredito que boa parte é essa. Eles sabem que tem que ter um plano de trade, já ouviram falar, mas eles não sabem como montar, o que tem que ter, o que que é, né? Porque muitas das vezes fica muito superficial. E aqui eu trouxe aqui uma forma para que realmente a pessoa entenda bem melhor e consiga montar um plano e consiga seguir esse plano, tá bom? Lembrando que valores aqui não é importante, tem alguns valores, mas é só um exemplo, você tem que colocar de acordo com a sua situação. A gente está. É um exemplo de um plano de trade, o que a gente tem que observar, e os valores não importam, tá bom? Para a gente. Então vamos para o vídeo? Vamos aprender como que é um plano de trade? Vamos falar aqui do planejamento estratégico, correto? Vamos ver o que eu coloquei aqui no planejamento estratégico. Tentei basear em cima das pessoas, do pessoal, né? E foi. Aqui eu botei trader full time, né? Atingir uma meta mensal em torno de 10 mil. Lógico que a gente mexe com renda variável, então isso é muito superficial, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo melhor aqui. Se você tem um custo de vida de 3 mil reais, tá? Seu custo de vida. Você pode colocar uma meta de 5 mil ou 6 mil reais. Uma meta no day trade. Porque se um mês você tiver não for tão bem, né? Você acaba atingindo ali uns 2.500, 3 mil. Você acaba batendo seu custo de vida. Você consegue pelo menos se segurar. Lógico que também a gente precisa ter uma reserva de capital para os meses ruins, tá bom? Não depender somente do dinheiro do day trade, tá? É o correto, tá bom? É o correto. Então, é uma meta aí de 10 mil, porém, pode ser meses que vai dar 7 mil e tem meses que vai dar 12 mil. É muito variável. Porém, se baseia em cima disso, seu custo de vida, quanto que seria bom para, se for o seu caso, ser trader full time, alguma coisa desse sentido, o que você, qual seria o seu custo de vida, o que seria te deixaria tranquilo no mês, então, por exemplo, você tem um custo de vida de 2 mil por mês, uma meta aí de 4 mil, de 5 mil por mês seria o interessante para você conseguir alcançar. Quando você começar a conseguir estar perto desse patamar de meta mensal, aí você começa a pensar, né, em algo além ali, tá? Eu botei duas coisas aqui. O segundo seria, por exemplo, operar com 50 contratos dentro do gerenciamento, né? Eu não estou falando aqui de alavancagem, correto? Porque vai ter gente, Ramiro, eu boto 1.000 reais lá na conta lá, eu opero com 50 contratos. Não, não dessa forma. Dentro de um gerenciamento de risco. Até deixei bem claro ali, tá? Para o pessoal não pensar assim. Então, para ter um gerenciamento de risco ideal para você operar 50 contratos numa conta, é uma conta um pouco maior, né? Do que inicialmente o pessoal aí vem no mercado financeiro, correto? Então, às vezes você tem essa meta de alcançar esse valor em conta,
tá bom? Então, mas aí você tem que saber fazer o cálculo do seu gerenciamento, saber quanto que seria isso mais ou menos, para você poder estar tá buscando em meta financeira. É bom a gente tratar sempre como meta financeira, tá? Algum parâmetro que a gente consegue guiar ali e saber se a gente está tendo um bom desempenho ou não, tá bom? Aqui é a situação atual, tá? Eu coloquei aqui iniciante no trade, sem resultados consistentes, né? Por que eu botei iniciante? Para que a gente consiga fazer lá do início mesmo, pegar o cara que quer chegar, talvez, operar sozinho, ficar o dia todo operando, poder operar, não precisar trabalhar, né? Ter apenas aquela renda, depender só dessa renda, e tá começando agora, é o iniciante, porque aí a gente vai ver todo o plano de trade, e não algo aos pedaços, né? A gente vai conseguir ver várias etapas. Eu não vou explicar muito sobre o que é a situação atual, o objetivo principal, porque eu falei isso nos vídeos anteriores, tá? E agora eu só vou explicar o plano aqui. Eu vou puxar as observações desse plano. Meus recursos, né, que está dentro da situação atual, tá? Eu botei as duas situações, vocês vão entender. Eu tenho R$ 2.000, eu sou iniciante no trade sem resultados consistentes. Eu tenho R$ 2.000 para investir. Eu trabalho de carteira assinada, correto? E sobra 200 a R$ 300 mensais para eu colocar no day trade. É o dinheiro que sobra para colocar no day trade. Que eu disse para mim ali, cheguei e falei assim, eu posso pegar esse dinheiro e botar no day trade de boa. E o restante eu vou lá e boto na minha renda fixa, né? Então seria 200 a R$ 300. Dei um exemplo, tá? Bacana, muito interessante, né? Para se iniciar seria uma situação bacana. Agora, o segundo exemplo que eu dei não é uma coisa tão interessante. Olha só, o cara também tem R$ 2.000, porém ele está desempregado com contas a pagar. É importante isso, galera. Tem muita gente que acredita que vai vir de um dia para o outro no mercado e vai resolver, o mercado financeiro vai resolver os problemas dele de um dia para o outro. Às vezes o cara tem, vamos supor, 5.000, aí o cara pega lá, aí ele vê uma publicidade lá em uma rede social, aí ele vai lá, aí o cara vende como se fosse a alma do negócio, é só você ver isso aqui que você vai ganhar rios de dinheiro, aí o cara vai lá, compra, e no final não tem nada, né? Alguém te promete uma estratégia infalível, esse cara vai lá, paga por essa estratégia infalível e paga caro. O dinheiro que sobra ele vai lá e perde no mercado com a estratégia infalível e fica aí chorando depois, certo? Nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, de 2.000 desempregado com contas a pagar, talvez é melhor o cara pegar esse dinheiro e gerar renda, de alguma forma. Ou ele arruma um trabalho de carteira assinada, ou ele começa a vender alguma coisa, algum produto nos sinais, na rua, é brigadeiro. O brigadeiro seria mais interessante, né? Trufas, qualquer coisa, à noite ou pela manhã. Comprar produtos industriais e vender, amendoim, bala, jujuba. Tentar gerar uma renda de alguma forma, seja de forma de carteira assinada, um emprego formal ou de uma forma de um emprego informal, tá? Seria mais interessante do que estar entrando no mercado agora. Então é interessante a gente analisar qual é o nosso objetivo e o que nós temos no momento. O primeiro exemplo é bacana o cara começar a se planejar, fazer o plano de trade dele e ir para o mercado. O segundo exemplo, talvez é melhor o cara olhar e falar assim, putz, eu vou dar um tempo aqui, vou ajeitar minha vida para depois continuar aí para ir no mercado financeiro. Talvez eu vou estudar aqui, mas no momento eu não vou entrar de cabeça no mercado, não vou colocar nenhum dinheiro. Primeiro eu vou me estabilizar. Vou vender água, vender cerveja, na praia, certo? Ele vai gerar uma renda. Primeiro ele vai gerar uma renda e depois ele volta
de cabeça mesmo, para entrar de cabeça no mercado financeiro. Ele pode ir lá estudando um pouco, vendo, mas nada muito apegado ainda de colocar dinheiro numa corretora e operar, correto? Então, essa parte aqui é o planejamento estratégico mais básico. Ele vai servir para a gente ver onde nós queremos chegar, a gente ter um foco e saber o que nós temos no momento, com os nossos recursos, tá? Nossa situação atual, correto? Vamos falar do planejamento operacional. Vocês devem ter percebido, né, quem prestou atenção nas aulas, que eu trouxe o planejamento operacional antes do tático, né? Então, eu acreditei que é melhor para ter um melhor entendimento do conteúdo desse plano, porque lá na frente no planejamento tático vai ter um momento ali que a gente já tem que ter o planejamento operacional embutido, tá? Em algumas etapas ali do planejamento tático. Então eu acreditei que dessa forma, trazendo o operacional primeiro, seria melhor para depois a gente ir para o tático, tá? Um entendimento melhor para vocês aí. Primeira coisa no planejamento operacional: gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele vai servir para que a gente consiga ficar no mercado a longo prazo, tá? Que a gente, como o próprio nome já diz, gerenciar o risco de cada operação, do dia, o risco da conta em si, para você conseguir se manter a longo prazo ali, nem que seja estudando. Se você é iniciante, que nem eu aqui, o meu exemplo, eu sou um trader iniciante, eu estou começando. Eu não quero colocar R$ 1.000 num dia e no outro dia já não tem mais nada. Dá para entender? Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que botam R$ 500 numa conta, R$ 1.000 numa conta, vai lá, alavanca com muitos contratos, 20, 30, que ele olha assim, se eu botar R$ 1.000 dá para operar 25 contratos. Aí ele vai lá e faz uma besteira dessa. E ele perde os R$ 1.000 em um dia só. E o que ele aprendeu em um dia? Basicamente nada. Na verdade, nem um dia ele conseguiu operar direito. Ele deve ter operado alguns minutos, ficou ali alguns minutos, abriu uma operação com 25 contratos, o negócio foi contra ele e ele perdeu os R$ 1.000 ali em, vamos dizer, 5, 10 minutos. Então, o que ele conseguiu trazer de aprendizado para ele, de experiência? Nada. Não deu para fazer nada. Jogou o dinheiro fora. Correto? Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer manter no mercado. Eu quero colocar R$ 1.000, por mais que eu perca esses R$ 1.000, como eu sou um trader iniciante, que é o exemplo aqui, eu consiga ficar 20 dias, né, no caso um mês no mercado, 2 meses no mercado, 3 meses no mercado, estudando com os R$ 1.000. Eu tenho um limite ali, eu tenho que ter esse gerenciamento de risco para poder fazer com que eu tenha um controle das minhas perdas, consigo gerenciar isso, tá bom? Então, basicamente é isso, gerenciamento de risco. E nós devemos ter, todo trader tem um gerenciamento de risco. Eu não vou me aprofundar, eu vou dar um exemplo de gerenciamento, o que a gente anota no gerenciamento, vamos dizer assim, algumas coisinhas. Não vou falar muito, entrar muito no detalhe do gerenciamento de risco, porque é algo também muito grande, que daria, talvez, muito maior do que um plano de trade. Tá? Seria muito maior. Teria que explicar muitas coisas. Mas vou dar uma ideia do que a gente pode estar colocando no plano de trade. Primeiro, a gente tem que saber o valor que você vai colocar em conta. No caso, nosso exemplo ali, eu tinha R$ 2.000. Eu vou colocar na minha conta R$ 2.000 para day trade. Tá? Eu tenho que saber quanto que eu tenho que ter, quanto que eu vou colocar. Estou disposto a colocar. Estabeleça uma meta de ganho diário. Ela tem que ter correlação com o valor da conta. Não adianta você colocar que você quer ganhar R$ 500 ao dia, sendo que você tem uma conta de 2.000. Você pode fazer? Pode. Porém, você vai estar se expondo mais ao mercado para fazer esse valor. Sabendo então que quando você tenta ter um ganho maior, você pode ter uma perda maior também. Isso é proporcional. Tá? Porque se você entra no mercado com um contrato, você vai ganhar aquilo ali com um contrato. E se perder, vai perder com um contrato. Quando você entra com 10, agora você pode ganhar muito mais, 10 vezes mais, porém você também pode perder 10 vezes mais. Correto? E
o limite de perda, que é o mais importante. Eu coloquei também o limite de perda de R$100. Uma observação aqui, tá? Eu acho bem importante. Tem várias pessoas que falam, vamos dizer aí, gurus de mercado, não sei como que posso dizer essas pessoas. Elas falam como elas fazem dicas, né, de gerenciamento, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá? As pessoas seguem muito isso à risca. E na realidade não existe algo perfeito. Nem tudo vai servir para todo mundo. Essa é a questão. O trade ele é muito variável, né? Tem muitas variáveis ali, e aqui é uma delas, no gerenciamento de risco. Eu coloquei os 5% ali, entre aspas ali, que é os 5% do valor da conta, esses R$100. Então, se eu perder R$100, eu estou perdendo 5% ao dia da minha conta. E se eu ganhar, eu vou estar ganhando também 5% da minha conta, ao dia. Tá? Legal. Agora, o que eu vejo que as pessoas fazem? Esses gurus, vamos dizer assim, fazem. Eles falam assim, eu arrisco no máximo 2% ao dia do meu capital. E eles falam para você fazer a mesma coisa. Não, você tem que seguir essa dica. Tem que seguir isso aqui. É 2% ao dia. E na realidade não é bem assim. Eu vou explicar uma coisa. Não existe uma porcentagem correta de risco de perda diária. Não existe isso. Quem coloca esse limite é você. Tem pessoas que elas são mais adeptas ao risco. E tem pessoas que não são. Quer um exemplo disso? Só pegar uma corretora, que a gente faz lá o questionário, né? A corretora tem um questionário para saber qual é o seu perfil de investidor. Se você é conservador, né? Tem o perfil conservador, o moderado ou o agressivo ou arrojado, depende da corretora. Tem esses dois nomes, né? Para o mesmo perfil. Agressivo ou arrojado. Então você tem diversos perfis de investidor. Cada pessoa tem um perfil. Todo mundo aqui é arrojado. Todo mundo aqui quer fazer day trade, quer lucros a curto prazo. Mas cada um está disposto a um determinado risco, um valor de stop diário. Tem um cara que ele está disposto a perder, que nem aqui no meu exemplo, eu estou disposto a perder R$100 no dia, com uma conta de 2.000. Agora vai ter pessoas que estão vendo o vídeo que acham muito dinheiro R$100. Perder R$100 num dia no day trade. Tem pessoas que vai colocar R$50 de meta, né? E R$50 de perda, por exemplo. Certo? Está errado? Não está. Isso que eu quero que vocês entendam. Não está errado você colocar R$50 nesse caso aqui. Você pode botar R$50 de perda? Pode. É o que você está adepto a perder. O risco é muito variável. Cada um tem uma proporção. Tem aquilo que ela está dentro do que ela aceita. Tá? E o que passam é que tem uma porcentagem correta, que nem eu já vi pessoas falarem, você tem que colocar 2% do seu capital só por dia de risco, 2% de risco. Tá, legal, mas esse cara que fala isso, esse guru que fala isso, vamos dizer, ele tem uma conta lá, ele opera numa conta de R$25.000, correto? Se ele operar numa conta de R$25.000 e ele coloca apenas 2% do capital dele ao dia, isso quer dizer que o stop dele diário é de R$500. Correto? Se ele tem uma conta de 25.000, ele expõe apenas 2% de perda diária. O stop dele diário é de R$500. Entendam isso. Olha a margem dele. Agora, eu sou um trader iniciante, olho um vídeo de um cara desse, eu tenho uma conta de 2.000 e eu falo assim, então eu tenho que expor apenas 2% do meu capital, né, em cima de 2.000. Tá, então vai dar o que isso aí? Vai dar R$40. Às vezes, a regra de um não vai ser necessariamente a regra para você.
E fora que cada um tem uma proporção, cada um está adepto àquilo ou não, a mais risco ou não. A gente está pensando aqui numa conta de 2.000, daria R$ 40, não estaria tão mal ainda. Apesar que dois stops de 100 pontos no mini índice você já perdeu, ou 4 pontos no dólar. Não é muito também, tá? É bem pouco. E se essa conta fosse de R$ 1.000? 2% de R$ 1.000 é R$ 20. O cara não consegue operar praticamente, tá? Então, nem sempre o que é regra para um é regra para o outro, tá? Então fiquem espertos com isso. Você tem que saber quanto você está adepto a perder num dia também. O interessante é que se eu pegar aqui para eu conseguir zerar os meus R$ 2.000, se eu perder todo dia R$ 100, eu vou demorar em torno de 20 dias para perder o dinheiro. Podemos dizer aí 18, 17 dias aí por causa dos custos, né, se você quiser dizer. Mas vou demorar quase um mês para perder esse dinheiro, tá? Para zerar minha conta de 2.000. Se eu perder todos os dias. Agora, se eu aprendi realmente alguma coisa e estou ali patinando, eu vou conseguir me manter ali talvez 2 meses no mercado com esses R$ 2.000. 2 meses, 3 meses ali no mercado, apenas com R$ 2.000. Enquanto o Zezinho foi lá, botou 2.000, 3.000, alavancou e perdeu tudo em 2 dias. Ou um dia só. Certo? Então o gerenciamento de risco ele vai bater nisso aí. O tamanho de mão definido, no caso eu coloquei um contrato. Não importa se eu tenho R$ 2.000 ou se eu tenho R$ 10.000 para botar no day trade. Se eu sou iniciante, como nesse caso, é um contrato. Eu não quero saber se você tem 10.000, 20.000 day trade, se tem dinheiro, não tem. Um contrato. Só isso. Tamanho de mão, um contrato. É iniciante, um contrato. Aprende primeiro, aprende a operar para depois, quando vir os resultados, aí você aumentar os seus resultados, tá? Correto? Stop máximo por operação. Aqui também outra questão de risco aí tem que saber quanto que você é adepto e também tem que encaixar dentro da sua técnica, do seu operacional, tá? O seu stop máximo por operação é aquilo que você aceita dentro de uma operação. Eu vou entrar nessa operação. Se ela chegar, na verdade não entrar, mas se aquela operação que você está querendo entrar, ela for mais cara do que o seu stop que você aceita por operação, você não entra. Tem uma operação lá, uma oportunidade de você entrar numa operação. Só que o stop dela é de R$ 50. Você vai entrar? Nesse caso aqui, com esse gerenciamento de risco, não poderia entrar. Eu teria que deixar essa oportunidade passar, porque talvez não é uma boa oportunidade. Não está dentro dos meus parâmetros de risco, tá? Agora, se eu vejo uma boa oportunidade e o meu risco nela de perder é de R$ 20, aí eu posso entrar. Por quê? Está dentro do meu stop máximo por operação. Certo? Está dentro dos meus parâmetros de risco. Certo? A gente tem que ter essa noção do máximo. Tá? A gente tem que saber filtrar, porque tem várias oportunidades no mercado, porém, tem algumas oportunidades que acabam ficando muito caro o risco. O risco-retorno às vezes não vale a pena. E isso a gente tem que observar e eu vou até mostrar um pouquinho sobre isso. Tá? E aqui, por último, vamos falar de quantidade de operações diárias. Você tem que dividir a sua perda diária. Se você tem R$ 100 de perda diária, que esse aqui foi o meu caso, eu vou perder R$ 100 no máximo por dia, eu não vou perder R$ 100 em uma única operação, certo? Eu vou dividir isso, vou partir o meu stop em vários. Quantas vezes eu vou partir é de cada um. Tem que ver conforme a técnica que você está utilizando, quanto que é o stop normalmente das suas operações, tá? Para você poder definir isso. Eu dei um exemplo aqui para a gente entender melhor. Se eu tenho uma perda de R$ 100 por dia, eu posso fazer 4 operações com stop de R$ 25, certo? Se eu levar os 4 stops, eu paro o dia.
correto? Ou outra variável poderia ser 5 operações no dia. Se eu alcançar de R$ 20, se eu alcançar stop de 5 operações, sem nenhum gain, eu encerro meu dia. Correto? Lógico que a gente não precisa se prender a esse valor de stop. Tá? Às vezes a operação ela tem um stop de R$ 15. Não necessariamente você tem que assumir o stop de 25. Você pode assumir o stop de 15. Tá? Ele é um parâmetro para você poder dividir as suas operações. Tá? Fazer essa partição de stop loss, de perda diária, para poder ter mais de uma oportunidade no mercado. Então você tem que pensar o seguinte: você viu uma oportunidade de entrada. Essa oportunidade, o stop é de R$ 50, você tem que pensar, pô, se eu fizer essa operação de R$ 50 de stop e eu perder, eu só vou ter mais R$ 50. Aí eu só vou poder fazer talvez mais uma operação de 50 ou 2 operações de R$ 25. Então, se você pega uma operação que tem um stop muito alto, você já vai entender que se você perder, ela te dá o stop, essa operação, você vai perder, vai reduzir a quantidade de operações que você vai poder fazer no dia. Correto? Deu para entender? E a nossa frase aí, chave para o nosso plano de trade: o que não é medido não pode ser gerenciado. Tá? Vamos levar essa frase com a gente aí. Coloque essa frasezinha aí. Por isso que é importante esse plano de trade, esse planejamento, para a gente poder gerenciar, ver o nosso desempenho, foco, tá? Entender onde a gente está, onde que a gente quer chegar, o que a gente está fazendo para isso, se está tendo resultados, né? A gente vê o nosso resultado pouco a pouco, tá? Outro detalhe é que aqui a gente está conciliando, né, o stop financeiro e o stop técnico, tá? É o mais adequado. Então, por mais que esteja falando de stop ali de uma forma financeira, a gente tem que adequar isso à nossa técnica. Tá? Eu vou dar um exemplo, se você não sabe o que é suporte técnico financeiro, eu separei aqui, me preocupei com isso e vou explicar aqui para você. Tá? O stop financeiro ele é definido pelo valor financeiro que o trader está disposto a perder em uma operação. Como eu coloquei ali, valor de perda em uma operação, né? R$ 30. Então eu defini um valor que eu me sinto bem até esse valor de perder. Eu não estou disposto a perder R$ 50 em uma operação. Eu estou disposto a perder apenas R$ 30 com o contrato. Tá? Esse é esse valor que eu estou disposto. Tá? Isso é um stop financeiro. Eu defini através do stop financeiro. E nós temos o stop técnico, que ele é definido pela técnica que a gente utiliza. Que ele segue uma lógica, um estudo ali técnico para eu estar fazendo, colocando meu stop ali, a minha perda assim, naquele local. Né? Como a minha técnica é price action, então eu sempre estou ali, topos, fundos, essas regiões, colocando os meus stops nessa área, de uma forma técnica. Tá? Quem utiliza indicadores aí, a média móvel, a pessoa coloca lá o stop dela atrás da média móvel, que ela entende que a média móvel é um suporte dinâmico. Então seria um stop técnico, tá? Dentro de uma lógica para ela, de um estudo técnico para ela. Tá? Então esse seria o stop técnico. O que a gente faz, o que a maioria dos traders fazem, né? Que você talvez aí já faça, é juntar os dois, conciliar. Pegar o stop financeiro, o que você está disposto a perder, e juntar com o stop técnico. Você vai avaliar uma operação, uma oportunidade, e quando você achar a oportunidade, você vai avaliar onde seria o stop técnico dela. É atrás do fundo. Se esse stop técnico estiver de acordo com o seu stop financeiro, o que eu coloquei de correto para mim, o que eu aceito perder na operação, aí eu entro nessa operação. Caso contrário, eu não entro. Vou dar um exemplo melhor. Vou dar aqui a imagenzinha para a gente entender isso. Vamos
para esse exemplozinho aqui, você pode ver que fiz um movimentozinho aqui, né? Amarelozinho, uma linha. Eu entendi que teve esse movimento, né? E aí eu estou esperando que eu olhe que isso aqui é um pullback, tá? Vamos dizer isso. Aí no momento, eu vejo esse candle de reversão e decido entrar aqui, onde eu coloquei aqui o risco azul, certo? E o meu stop dentro do stop técnico seria aqui. Vamos supor que daqui até aqui, ó, deu 100 pontos, tá? 100 pontos com contrato são R$ 20. Então, se a minha perda máxima é de R$ 30 que eu aceito, e aqui o meu stop é de R$ 20, seria uma boa oportunidade. Seria uma oportunidade dentro do meu gerenciamento de risco. Onde eu tenho o meu stop técnico, que seria aqui no vermelho, seria o meu stop técnico correto, seria aqui, baseado na técnica que eu utilizo, Price Action. E estaria dentro do meu gerenciamento de risco. Então também está dentro do meu stop financeiro, certo? Basicamente é isso, a gente junta os dois stops, trabalha dessa forma no gerenciamento, tá? A forma errada, aí vamos dizer qual seria a oportunidade que eu não pegaria. Eu não quis entrar aqui, vamos supor que eu não entrei aqui, que eu fiquei com medo do preço não ir, achei que ia descer e não fiz a operação, não comprei. Aí o preço estourou aqui nesse candle. Aí eu pensei assim, vou comprar aqui. Vou comprar aqui agora. Em cima. Vou comprar aqui. Aí eu tenho que analisar aonde que é o meu stop técnico. Meu stop técnico continua sendo no mesmo lugar. Aqui atrás. Correto? Só que agora eu analiso o meu stop financeiro. Essa perda aqui agora tem 300 pontos de stop. Então quer dizer que agora o meu stop é de R$ 60. Nesse caso, eu já não posso fazer mais essa operação. Eu teria que descartar ela. Por mais que ela pode ser uma boa oportunidade, eu tenho que descartar ela. Por quê? De acordo com o meu stop técnico, o stop financeiro não cobre esse stop técnico. Não está dentro do parâmetro. Eu só aceito perder R$ 30 por operação. E essa operação eu teria que colocar em risco R$ 60. Deu para entender essa lógica? Então a gente tem que estar sempre trabalhando dessa forma. Vendo o stop técnico e financeiro. A gente trabalha com os dois, correto? A gente junta eles. Tá? Seria a forma mais correta de se trabalhar. E aí a maioria trabalha dessa forma. Tá? E sempre devemos ver o risco-retorno dessa operação. Tá? Não é que você tem que estipular uma coisa que está errada, que a pessoa vai lá e fala assim, eu vou arriscar R$ 10 e eu tenho que ganhar R$ 30. Não, não é dessa forma, né? O risco-retorno de 1 para 3. Né? Não, não é dessa forma que você tem que ver. Se eu entrei aqui, peraí, deixa eu botar aqui. Se eu entrei aqui, ó, fiz uma entrada aqui, então aqui meu stop é de R$ 20, então eu tenho que pegar R$ 60. Tenho que pegar aqui em cima, R$ 60. Não, não é assim. A gente define, pelo menos dentro do que eu sei, pela minha experiência, eu defino dentro da minha técnica os meus alvos técnicos. Eu tenho os alvos técnicos para aquilo, tá? Da mesma forma que eu tenho o stop técnico, eu tenho o alvo técnico também, correto? Então eu não, você tem que ver se o alvo técnico daquela operação e o stop técnico compensa, tá? Por exemplo, se eu faço a entrada aqui, se eu faço uma entrada aqui, o meu stop técnico é aqui embaixo, são R$ 20 de stop, e o meu alvo é aqui em cima. Meu alvo é de R$ 60, vamos dizer.
Então, aí o risco-retorno está compensando, mas não é eu que impus que o meu risco-retorno teria que ser 1 por 3, né? Que eu teria que perder 20 para ganhar 60. Foi através da técnica que eu utilizo que me mostrou isso. E eu vi se valeria a pena ou não. Certo? Outro exemplo para vocês entenderem agora. Se ao invés de entrar aqui, eu entrei aqui em cima. Eu acreditei e entrei aqui em cima. Olha onde foi a entrada. Estou pensando em fazer a entrada. Aí o meu alvo, vamos dizer que meu alvo seja aqui. Olha o meu alvo aqui, ó. Meu alvo é de R$ 15. O meu stop técnico mesmo, correto, de livro seria aqui. O meu stop agora, ele é de uns R$ 80. R$ 60. É uns R$ 80 reais. Então, logo eu vejo que não valeria a pena fazer essa operação, tá? Seria basicamente isso. Você vai, através da técnica, você também define alvos, vê o seu stop técnico e vê se vale a pena fazer ou não, se está dentro do seu gerenciamento de risco, da sua perda, do que você aceita perder em uma operação, e se vale a pena ou não, se o risco-retorno dessa operação compensa, tá? Vou dar outros exemplos aqui, para vocês entenderem isso aí, baseado no que eu utilizo, na técnica que eu utilizo, tá? Bom, isso aqui é um gráfico aí do mini índice, tá? E ali eu efetuaria uma entrada, tá? Baseada na minha técnica. Eu faria uma entrada ali e o meu stop seria logo ali acima, tá? O meu alvo, o meu primeiro alvo, a saída, seria ali embaixo, tá? Perceba aqui, ó, que eu tenho um stop, né? Uma perda de 120 pontos, que daria R$ 24, correto? Enquanto eu tenho um alvo de 450 pontos, tá? Que dá em torno de R$ 90 de ganho. Então, a gente percebe que eu tenho uma entrada ali com um stop curto, dentro do meu gerenciamento, do que eu propus fazer no meu plano de trade. E eu tenho um alvo que vale a pena arriscar, vale a pena entrar, né? Eu não tenho vamos supor aí, que eu não tenho, o meu alvo não é aqui, ó. Meu alvo não é aqui, que daria, vamos dizer, 50 pontos, daria R$ 10. Eu não estou entrando numa operação para pegar 15, R$ 10 e disposto a perder 20, R$ 24, certo? É uma operação num ponto interessante, baseado na técnica, no contexto. É uma operação interessante de se fazer, tá? E tem um alvo bacana e o stop, a perda ali dentro dos meus parâmetros, um risco-retorno agradável, tá? Buscar esse tipo de oportunidade, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui, tá? Para ficar bem o entendimento. Lembrando que isso aqui, cada um tem uma técnica, cada um utiliza uma técnica, e eu estou demonstrando, estou me baseando em cima do que eu utilizo, lógico. Aqui fez um martelo aí, né? Tem um contexto interessante mais para trás, você observa mais para trás, tem ali a gente pode acreditar que isso aqui é uma espécie de fundo duplo, tá? E acreditar nessa entrada aqui, pegar essa entrada, correto? Um ponto interessante que meu stop é curto, meu stop é curtíssimo, tá? E eu tenho um alvo bem interessante, se fosse no caso de um fundo duplo, né? Eu teria a saída ali, o primeiro alvo, tá bom?
sendo que eu poderia ir até mais. Porém, baseado na técnica que eu utilizo, a minha saída seria ali. Tá? Eu poderia deixar em aberto e ver se ele subiria mais, mas provavelmente eu sairia ali. Eu tenho quase certeza que eu sairia ali. Tá? Observa que são 150 pontos de stop, né? R$ 30 no caso, são os R$ 30 lá que eu estou disposto a perder no máximo na operação. Tá? E eu tenho um possível alvo de 600 pontos. Tá? Então eu tenho um risco-retorno excelente. É uma boa oportunidade de operação. Tá? Então é isso que eu quero demonstrar para vocês. Vocês sempre olhar a entrada, olhar quanto que seria o stop de forma técnica e ver se ele se adequa ao seu stop financeiro e ver o alvo dessa operação. Você sempre tem que ter um alvo em mente dentro da técnica que você utiliza. Ela tem que te dar um alvo, tá? E aí você vê, comparar se esse risco-retorno está interessante para você poder fazer essa operação ou não, ou deixar ela passar. Em todos esses exemplos aqui, eu falei do stop de forma técnica, conciliando com o stop financeiro. Todos eles estavam dentro do meu financeiro, certo? Se essa operação apresentar mais do que eu estou disposto a perder, é uma oportunidade que eu deixo passar. Tá? Não faço, melhor não fazer, porque não está dentro dos meus parâmetros. E é isso que você tem que estabelecer. Eu quero que você entenda isso, beleza? Vamos prosseguir com o planejamento operacional e encerrar aí a parte de gerenciamento de risco. Tá? Poderia me alongar mais sobre, que tem muitas variáveis, poderia dar alguns exemplos. Porém, ficaria muito longo, muito extenso. E o foco é o plano de trade aqui, tá? E o que eu passei ali do gerenciamento, se você pegar, adequar aquilo ali ao seu perfil, a sua situação e colocar em prática, você vai ter já os melhores resultados em relação a sobreviver ao longo prazo no mercado, tá? Vamos falar aqui sobre as definições comportamentais ainda dentro do planejamento operacional, tá? Essas definições comportamentais pré, durante e pós-mercado, tá? E vamos ver aqui sobre, iniciando aqui sobre meditação, tá? Antes do mercado abrir, meditação e alguma atividade física, seja caminhar, malhar, tá? Qualquer atividade física que você tenha o hábito ou não de fazer. A meditação ela dá um foco maior, né? Não preciso falar muito sobre isso. Se você pratica, é interessante fazer antes do mercado abrir. Se você não pratica, talvez pensar em praticar pode ser uma boa opção. Tá? Eu coloquei aqui que tem pessoas que fazem e tem pessoas que não fazem. Tá? Então, fica opcional para cada pessoa. Só quero que vocês entendam o que é essas definições comportamentais. Tá? Por exemplo, deixa para lá. Eu ia dar um exemplo aqui, mas depois, mais para frente, vocês vão entender. Vamos falar sobre a meditação e alguma atividade física. A gente vê muito psicólogos falando sobre a atividade física, ela é benéfica antes de você operar, você fazer uma atividade física. Porém, assim, eu acredito que essas pessoas realmente não operam, ou nunca passaram por isso, nunca fizeram. A questão é que cada pessoa ela tem um perfil, ela tem um corpo, né? É totalmente diferente, um hábito, uma rotina. Cada pessoa é uma pessoa, não tem como você colocar sempre benéfico, não tem como você botar para todo mundo que isso é ótimo para todo mundo, que não é. Tá? Vou explicar por quê. Quando a gente está aprendendo algo novo, a nossa mente ela gasta muito mais energia do que algo que a gente já tem o hábito de fazer. Tá?
Quando você está aprendendo a dirigir, você olha lá para a marcha, não consegue conversar enquanto dirige, é muito complicado, correto? E depois de um tempo de prática, já que você já tirou sua carteira, está praticando, não importa, você começa a ficar automático, não importa se tem as duas crianças tá lá atrás do banco gritando, a mulher tá lá, a esposa está lá do lado brigando com as crianças para poder parar, o rádio alto, não importa, o cara continua dirigindo ali tranquilamente, pela prática é algo automático dele. Né? Porém, de início, talvez ele não conseguiria fazer aquilo. Você ou alguém da sua família, você já deve ter visto esses casos que a pessoa ela vai viajar e não pode ter nenhum pio dentro do carro, né? Não pode ninguém falar nada, não pode ter um som alto, não pode ter nada, porque senão essa pessoa já se desconcentra. Porém, com o tempo de prática, ela começa a conseguir dirigir com o carro ali, com o som do carro ligado, ou com as pessoas falando ali normalmente, trocando, conversando ali com as pessoas, tá? E coisa que antes não conseguia. Porém, até chegar a esse nível, no início ali, isso gastava muita energia dessa pessoa. Ela, quando estava aprendendo a dirigir, gasta muita energia. E a mesma coisa pode acontecer aqui nesse caso da atividade física. As pessoas, muitos psicólogos, até mesmo alguns gurus aí, eles dizem, você tem que fazer uma atividade física antes do mercado abrir, porque isso vai te ajudar, porque libera os hormônios da adrenalina. E na verdade nem sempre pode ser benéfico, tá? Se você já faz uma atividade física, pode ser interessante. Se você não faz, aí pode ser que não seja benéfico. Você pode fazer o teste, mas pode ser que não seja benéfico. Por quê? Quando o cara ele é sedentário, vamos dizer que o cara seja sedentário, e ele decida correr. Ele não sai de um dia para o outro já correndo. Ele tem que começar a caminhar aos poucos, aumentar essa caminhada, começar a dar uns trotezinhos, né? Para depois de um tempo ele conseguir começar a correr, fazer um percurso ali, e depois ele vai aumentando, conforme ele vai praticando, ele aumenta ainda ele vai aumentando esse percurso dele, ele vai conseguindo aumentar, ter um desempenho melhor, conseguir ir mais longe, correr mais, ou correr o mesmo percurso em menos tempo, ele vai melhorando a sua performance, né? Porém, não é de início ele não corre e do outro dia está correndo. Não, ele começa caminhando, tá? Ele não aguenta, o corpo não aguenta, cara sedentário, e direto correr, tá? E esse é o grande erro, que você não está acostumado, se você não faz atividade física, você não está habituado a aquilo ali. E aí você pega e sai para academia ou para fazer uma caminhada, uma corrida, e você ainda não está habituado com aquilo. Para depois você ir operar. A sua mente, ela gasta muita energia fazendo aquilo ali, se esforçando para você conseguir fazer aquilo. E quando você chegar para operar, você vai estar tão cansado, que você vai deixar vários detalhes operacionais passar. Você vai estar muito cansado, você vai estar com vontade, na realidade, de deitar na cama, se jogar na cama e ficar lá. Então você vai fazer operações de qualquer jeito, porque você está doido para ir para a cama. E vai te dar um cansaço muito grande na sua mente. Então, se você está querendo inserir essa dica aí de alguma atividade física, nem sempre é legal. Se você estiver inserindo isso ainda na sua rotina, tá? Então vai com calma. E não podemos dizer que é totalmente verdade que atividade física antes do mercado abrir é bom lá para o trader. Se você já faz atividade física, você já vai para a academia todos os dias, né?
você pode talvez ser malhar à noite, você pode começar a malhar pela manhã. Para quê? Para poder liberar esses hormônios, pode ser que te ajude, agregue aí para você, tá bom? E se você não faz nenhuma atividade física e está querendo começar, talvez é interessante você fazer na parte da tarde, na parte da noite. E conforme você se habituar a esse exercício, essa prática, aí você joga ela para de manhã, antes do mercado abrir, tá bom? Eu acredito que essa é a forma correta, porque se a pessoa ela não está habituada a fazer exercício e de repente ela começa a fazer exercício, a mente dela vai cansar muito e o trade também cansa muito. E ela não vai conseguir ter um bom rendimento no trade por questão de já estar cansado, tá bom? Então é uma observação muito importante isso. Você pode botar uma atividade física antes do mercado operar, antes do mercado abrir, porém você tem que analisar se você se aquilo ali vai ser cansativo para você ou você só está mudando o período, né? Você fazia à noite, agora você está fazendo pela manhã, ou se ali não vai te cansar muito, essa é a palavra. Aquilo não vai te cansar tanto para depois você não ter disposição para poder conseguir operar com as energias ali todas. Tá? Pega uma pessoa que faz a primeira semana de academia e pega uma pessoa que faz mais de um ano direto de academia, você vai perceber a diferença. Uma pessoa, um iniciante, ele vai estar totalmente dolorido, enquanto o outro vai estar tranquilo, é habitual aquilo para ele, é uma rotina, tá? Então, é uma coisa que ninguém fala, né? Os psicólogos dizem isso, que é bom, é benéfico, mas depende, tem que encaixar. Talvez é porque eles não operam, eles falam uma coisa dessa. Mas tem que se adequar. Nem tudo está dentro do nosso perfil, é isso que dá. A gente não pode seguir totalmente o que as pessoas dizem, tá? A gente tem que estar sempre adequando o nosso perfil e tendo um pensamento crítico daquilo. Se é isso mesmo, né? Tá, beleza? O segundo ponto aqui que falaremos vai ser sobre refletir suas definições de trade. Outro ponto que eu coloquei aqui, antes do mercado abrir, eu pego e olho as definições de trade. O que eu preciso para entrar numa operação, sabe? O que eu tenho que observar, quais são meus parâmetros. Por exemplo, gerenciamento de risco. Qual que é o meu gerenciamento de risco? Você tem que ter aquilo ali em mente quando você for operar, né? Quando você está operando ali, você tem que ter aquilo em mente. Então é bom você estar olhando sempre o que você tem que seguir. São como se fossem as normas da sua empresa, tá? As normas que você tem que seguir. Eu vou dar um exemplo de algumas coisas, de definições de trade, sendo que isso aqui é dentro da minha técnica, do que eu utilizo, tá? Então, só para vocês terem uma noção, se você opera uma técnica diferente, aí você vai adequar conforme o seu perfil. Esse aqui é de acordo com o meu perfil, com a técnica que eu utilizo, que é o Price Action, tá bom? Primeiro das definições de trade, como eu falei, é o gerenciamento de risco, tá? Que a gente fez. Eu vou ver qual que é o meu gerenciamento de risco, quanto que é minha meta, minha perda diária, né? Eu tenho que ter isso na cabeça, em mente, que eu vou parar quando chegar naquela perda, se chegar, correto? Quanto que é o meu stop máximo por operação, tem que ter tudo isso definido quando eu for, antes de entrar no mercado, antes do mercado abrir, antes de começar a operar, certo? E o que eu preciso ver durante o mercado para poder fazer uma operação, por exemplo, contexto de mercado, a técnica, né, o price action, a gente vê muito contexto, não é setup, a gente observa o que? O contexto que está acontecendo no mercado e a gente opera qualquer tipo de mercado de alta, de baixa, de consolidação, porque a gente interpreta o que o mercado está falando com a gente, tá? Dentro dessa técnica. Então é algo bem abrangente. A gente consegue operar qualquer ciclo dele, tá? E algumas definições de trade seria, por exemplo, ali eu coloquei qual que é o ciclo do mercado, alta, baixa, consolidação, é suporte ou resistência, está tocando uma linha de tendência,
Qual é o alvo, é figura, é um pullback, é rompimento, continuidade de rompimento, quais são os meus gatilhos de entrada, onde vai ser meu stop, está muito longe, compensa o risco, né? Ali uma observação, uma definição de trade que eu utilizo mesmo, é essa aqui, a última, que é contra a tendência eu tenho a fazer alvos mais curtos, tá? Ter alvos mais curtos para me expor menos a uma operação que é contra a tendência. Então aqui são essas definições, estou dando exemplo aqui de algumas definições que você pode ter no seu plano, tá? Essas aqui basicamente são as minhas, é o que eu observo, o que eu tenho que ter em mente antes de o mercado abrir, é o que eu vou olhar para poder fazer uma operação, certo? E dando continuidade aqui, eu coloquei outros exemplos aí, tá? Por exemplo, não fazer trade contra a tendência, não antecipar a entrada, não ficar procurando topo e fundo. Sempre que pensar em entrar numa operação, olhar o contexto, tá? Então, são alguns exemplos aí. Você pode também, para você ter uma ideia e você colocar no seu plano de trade, você ver qual definição aí que você pode estar colocando, tá? O que se encaixa com você, com o seu perfil, tá? Com a técnica que você utiliza. Então, aí algumas ideias, alguns exemplos interessantes, tá? Se você não gosta de não fazer uma contra tendência, sempre procura fazer trade de tendência, ou não antecipar a entrada, se você tem o hábito de antecipar a entrada, você já coloca isso e você segue isso, tá? Então isso aí é a sua definição de trade. Antes do mercado abrir, a gente tem que observar quais são as nossas definições de trade. Tem que estar anotado. Você pega e dá uma revisada nas suas definições, tá? Para não passar nada batido durante o mercado. E você, quando pensar em fazer alguma coisa errada, você lembrar das suas definições de trade, tá bom? E pensar que você está saindo fora do seu plano, certo? Vamos continuar aqui. As definições comportamentais, mercado, tá? E o terceiro aqui é fazer um estudo de contexto antes de iniciar as operações. Você fazer um estudo baseado na sua técnica, no caso o estudo é o contexto de mercado, antes de fazer as operações. Você já ter esse estudo em mente, já saber o que você pode fazer, quais são os pontos ali que você pode operar, que vai ter boas oportunidades. Por exemplo, através do Price Action a gente consegue ter uma noção disso, né? Pontos interessantes de fazer a operação. Não fica tanto à mercê do mercado. Você tem que ter um estudo, um planejamento ali e ver se o mercado vai se comportar de acordo com os seus estudos, tá? Tem que dar uma estudada no mercado antes, tá certo? Então, antes do mercado abrir, você faz esse estudo, tá? Definir o período que começa a operar, tá? Antes do mercado abrir, você tem que ter essa definição. E você basicamente seguir isso quase todos os dias, né? Operar a partir das 10 horas da manhã, ou eu vou operar a abertura. Tem pessoas que não operam os 15 primeiros minutos de mercado, tem pessoas que operam só depois das 10 horas, tem pessoas que começam a operar 11 horas, tem pessoas que operam a abertura. 8h40 já está na frente do computador, fazendo os estudos e tudo mais, para 9 horas estar operando. Agora, isso aí você tem que definir. Às vezes você não tem um desempenho muito bom na abertura. Então você pode definir que você não vai operar a abertura, não inicialmente. Certo? É uma possibilidade. Tá bom? Então isso aqui são as definições comportamentais pré-mercado, antes do mercado. Vamos para a parte durante o mercado, tá? Uma das partes bem importantes. Durante o mercado, algumas definições comportamentais que nós podemos ter, que é obrigatório você ter, planejar, antes de entrar em qualquer operação, fazer análise de qual é o seu risco, quanto que você está disposto a perder naquela operação, de acordo com a sua técnica, quanto que é o seu stop, quanto que é a sua perda, se a operação der errado. Lembrando, stop é só caso a operação dê errado, tá?
a operação não saia conforme os seus estudos, conforme o que você planejou. E quanto que vai ser, onde vai ser o seu alvo, qual que é o seu stop gain, tá? Ou take, né? E aí você vai ver se é viável, você vai ver, compensa, não compensa, sempre quando você for pensar em entrar em uma operação, você tem que ver isso. Quanto que é o meu stop aqui? Onde que é o stop? Onde que é o local correto do stop? Quanto que é? Tá dentro do meu gerenciamento de risco? Tá, então tá bom. Onde que é o alvo? O alvo é ali. Vale a pena? Compensa o risco retorno? Compensa, então vou fazer. Não compensa? Então deixa passar. Tá fora do gerenciamento de risco? Deixa passar. Isso aqui é importante, isso tem que virar um hábito. Você tem que colocar isso na sua definição de trade, na sua definição de comportamento. Para quê? Para que isso vira um hábito. Talvez, inicialmente, você não tenha esse hábito aqui, você não costuma fazer isso. E você tem que saber quanto que você está disposto a perder em cada operação, se está dentro do gerenciamento. Você tem que saber qual que é a sua perda e qual que é o seu lucro, se aquela operação der certo, tá? Conforme você estudou. Então, isso tem que ser um hábito. Você tem que estar, o mercado está ali, você já está pensando que talvez vai pintar uma oportunidade e você já está calculando ali, vendo quanto que é de ganho, quanto que é de stop. Isso é um hábito. Eu tenho esse hábito. Você está pensando, eu acho que aqui vai dar uma operação. Aí você já começa a fazer antes de a operação aparecer realmente, você já está ali planejando. Aí no próximo candle eu faço a entrada. E já tenho ali os meus parâmetros, onde que eu vou estopar, onde vai ser meu alvo, ou quais alvos eu tenho, se eu tenho mais de um alvo, certo? Revisar o contexto a cada intervalo de tempo. É um comportamento aí que você também pode agregar, colocar aí no seu plano, tá? A gente que opera análise gráfica, a gente bate muito em contexto. Principalmente quem opera o price action, que nem eu. A gente bate muito em contexto, porque o contexto é a base, tá? Se você tem contexto, você tem tudo. Esse negócio de estratégia tal, estratégia Y, não sei o que, de certo ponto, quando tem o price action, isso aí você esquece, vamos dizer assim, é só um detalhe. Se você entender o contexto, você operacionaliza aquilo ali conforme você conseguir entender, tá? Então, no price action, a gente não tem tanta... As pessoas falam muito de estratégia às vezes também, porém não tem muitas essas coisas não. São variáveis, eles são detalhezinhos, mas não tem algo padrão, não tem um setup, né? A gente observa o contexto, tá? As confluências que eu tenho no mercado, o que o mercado está fazendo, e revisar esse contexto a cada intervalo de tempo é importante. Às vezes você está lá no mercado, olhando o mercado, você está com o gráfico muito perto, né? Um zoom muito grande, e você não está conseguindo ver o contexto do mercado, você não parou para ver o contexto do mercado, e aí você acaba fazendo besteira. O que eu recomendo é você sempre estar revisando o contexto. Às vezes você não tem esse hábito, também é um hábito que você não tem, tá? E aí como que você faz? Tu pega um celular, coloca o celular para despertar, no horário ali, daqui 1 minuto, e daqui um minuto o celular vai despertar. E você coloca um tempo de soneca nele, certo? E aí sempre quando o celular tocar, despertar, você tem que olhar o contexto do mercado. Aí você aperta em soneca. Esse tempo, esse intervalo de tempo, você decide. Pode ser 15 minutos, pode ser 30 minutos, a cada 30 minutos você revisar o mercado. Então, se eu for, vamos dar um exemplo de 30 minutos. Eu coloco a soneca de 30 minutos, vamos supor. Então, quando o meu celular tocar, eu aperto em soneca, vou ver o contexto do mercado, e daqui 30 minutos ele vai tocar novamente. Aí quando ele tocar novamente, eu vou apertar em soneca de novo, de 30 minutos, e vou revisar novamente o contexto de mercado.
Isso tem que ser algo... Você tem que ter o hábito. Então essas definições, basicamente, elas são muitas dessas coisas aqui você tem que pegar o hábito de fazer isso. São bons hábitos, né? Isso aí, revisar o contexto é importante. Sempre estar revisando o contexto. Para quem opera, então, o Price Action, essa dica é essencial. Você sempre analisar o contexto. É o foco nosso, tá? E coloca o intervalo de tempo. Você decide o intervalo de tempo, se é 15 minutos, se é 30 minutos, 1 hora. Você decide. 1 hora eu acho muito grande. Os 30 minutos para 15 minutos aí também é interessante, tá? Então define de uma forma aí, coloca um despertador ou marca. Se você deixar para ficar marcando no olho, provavelmente você vai esquecer, tá? E revisar aqui restrições operacionais. Ou também pode ser permissões, tá? São observações durante o dia. Antes do mercado iniciar, a gente tem lá algumas definições de trade, né? E você revisar essas definições, as restrições, o que você não pode fazer, né? O que você está proibido de fazer, ou o que você está esperando que aconteça, seus pontos de entrada, vamos dizer assim, sabe? Eu dei alguns exemplos aqui, ó. Algumas restrições operacionais seriam não fazer trade contra a tendência, não antecipar o movimento de entrada, não ficar procurando topo e fundo, não fazer entradas de rompimento, né? Permissões: aguardar o pullback para entrada, aguardar o gatilho de entrada, né? Seria algumas restrições ou permissões. Você, durante ali o mercado, você pegar ali e dar uma olhada, revisar, né? Ou você percebeu que você fez uma operação contra, uma operação que não estava dentro do seu plano de trade, você para, olha lá, revisa as suas restrições, tá? Você fazer durante o mercado rolando, tá bom? Tá, essa revisada no gerenciamento, revisada é interessante, tá? Observar o mercado e definir alguns pontos interessantes de negociação e aguardar os sinais de entradas. Foi o outro ponto que eu coloquei aqui. Durante o mercado, eu já vou definindo ali, o mercado está lá, dançando lá, e eu já defino, através do gráfico e do Price Action, a gente já consegue definir alguns pontos mais interessantes de fazer a operação, onde eu pretendo fazer a operação. Então eu aguardo, é como se fosse uma armadilhazinha. Eu fico aguardando ele chegar naquele ponto, às vezes já faço esse estudo, aguardo ele chegar naquele ponto onde eu vou pegar lá o preço, né? Eu vou escolher o preço onde que eu vou pagar para entrar, tá bom? Não vou entrar em qualquer lugar, não vou ficar à mercê do mercado, né? Eu vou definir os pontos que eu acho interessantes através da minha técnica e aí eu vou aguardar os sinais de entrada para poder fazer essas operações. É o que eu defini aqui durante o, o durante o mercado, tá? Sempre tá avaliando, estudando os melhores pontos de negociação, tá? E aguardar chegar a esses pontos para poder negociar, tá certo? Que vire um hábito também. Verificar o checklist para entrar na operação, tá? Todo mundo vai ter um parâmetro para poder entrar numa operação, de acordo com sua técnica, tá? Eu vou mostrar melhor isso, tá? Mas basicamente são algumas regrinhas, o que tem que ter, quais são as restrições que não pode acontecer, toda essa checklist que você pode ou não pode entrar naquela operação, tá? Sempre quando você pensar em entrar numa operação, você tem que saber ver se essa operação ela corresponde àquilo que você está disposto a fazer, se ela se encaixa no que você se propôs a fazer, tá? A gente vai olhar um checklist que eu montei aqui para vocês terem uma noção melhor, tá? E o último aqui, definir um plano, definir um tempo de pausa quando tomar um stop loss. Isso aqui é muito importante, tá? Essa
dicas aí que é muito importante. Se você já opera, já deve ter acontecido de você tomar 3, 4 stops seguidos. Aí você olhou no relatório, aí você viu lá, ué, tomei 3 stops seguidos, depois tive um monte de ganho. Pô, se não tivesse tomado esses 3 stops seguidos, ou esses 4 stops, teria dado bom, teria saído positivo. Se você observar, às vezes a gente tem um hábito, tem pessoas que têm um hábito, né? Vai depender, é muito variável, mas tem pessoas que têm isso que, quando elas, a maioria, né? Quando ela perde, ela logo já quer entrar de novo, ela quer recuperar aquilo que ela acabou de perder. E aí que está o grande erro, que ela acaba entrando por impulsividade e não por técnica. Ela acaba caindo no achismo, tá? E, e aí acaba que ela acabou de perder uma operação, aí ela já entra na outra lá por impulsividade, aí perde, aí entra na outra e perde de novo. Ela entra tudo seguido, sem fazer nenhuma pausa. Se você observar, se você tem muitos losses direto, começa a observar se você não faz elas tudo em sequência, tá? Então essa regrinha que você pode definir, ela faz com que você, sempre quando você levar um stop, você tem um tempo de pausa, tá? E esse tempo de pausa você define quanto tempo, é 10 minutos, é 15 minutos, é 30 minutos, você define. Você vai pausar, vai parar de operar e vai ficar observando um pouco, tá? Ou pode dar uma saída, vai tomar um café, uma água, vai conversar com alguém, depois você volta, vai tomar um banho, tá? Mas vai dar uma deitada, mas é importante você ter essa pausa, tá? Ou senão você pausa e fica ali observando por uns 15 minutos, 30 minutos para depois voltar a operar, tá? Essa dicasinha que parece boba, ela pode ajudar demais se você tem esse problema. Que muita gente tem. Ou se você ainda vai começar a operar, já definir isso para você não ter esse problema. E tentar seguir, né? Então, é um gatilho para você poder contornar um defeito que você tenha, de não conseguir perder, de não aceitar a perda ali naquele momento. E aí você já quer fazer outra operação logo para recuperar do mercado, e aí você já sabe a besteira que dá. Você acaba fazendo um monte de operação errada. Então, para evitar isso, para cortar essa perda, o que a gente faz? A gente coloca essa regra aí no nosso planejamento operacional durante o mercado. Certo? Deu para entender? Anote essa regrinha, muito importante, tá? Vamos passar aqui. Ah, e aqui, ó, algumas conversas que eu. Uma conversa que eu tive com um colega meu, que é trader também, e eu pedi ele para falar um pouco sobre as definições comportamentais pré, durante e pós-mercado, tá? E eu nem precisei falar com ele o que seria isso, tá? Ele simplesmente já falou o que ele tinha. Porque todo mundo tem, todo trader tem. Se você acha que é besteira, você está achando que é besteira, não é, tá? Se você está indeciso, todo trader tem isso. Seja de cabeça, mentalmente ou no papel. A maioria acaba fazendo muito conforme vai quebrando a cara no mercado. Conforme o mercado vai batendo, a gente vai criando esse mecanismo, né? A gente vai criando algumas regrinhas para poder se manter no mercado, para poder corrigir essas coisas. Então, todo mundo tem, porém de forma diferente. Tem pessoas que talvez estão aprendendo agora, já conseguem montar o seu plano e depois operar, e tem pessoas que aprenderam da forma mais difícil. Foram para o mercado, apanharam e depois montaram o plano, tá? Mas todo mundo tem esse plano, tá? E aqui a conversa, vocês podem estar vendo aí a conversa. E aí, olha aqui, ó. Então, ó, ele falou que tem alguns comportamentos pré, durante e pós. Ele disse que ele abre o gráfico dele e só entra em operações com stop curto. Stop curto é um pouco relativo, vai depender de cada conta. O que ele está falando é um pouco curto, é meio relativo esse stop curto.
O que pode ser curto para ele pode ser grande para outra pessoa, enfim. Porém, é importante entender que ele tem gerenciamento de risco, ele tem um parâmetro na cabeça dele, o que seria um stop curto para ele. Entendeu? Será que o stop curto para ele é R$ 50, é R$ 100, é R$ 10 stop curto? Enfim, cada um tem um parâmetro, mas esse parâmetro que ele definiu é um stop curto para ele. Então ele só faz operações dentro do gerenciamento dele, stop curto, né? Aí ele explica aqui que ele tem um planejamento operacional, né? Ele analisa o mercado e tudo mais. E aí é o que ele diz, quando ele bate a meta dele, ele não para de operar, tá? Inicialmente, se você é bom você parar, tá? Você bateu a meta, para de operar. Quando é iniciante, ele já não é mais iniciante, tá? Ele não é iniciante, então ele bate a meta e o que ele faz? Ele redobra a dificuldade das entradas. Se você for iniciante, para. Depois, com o tempo, você começa a fazer uns testes, aí você continua operando, mas nunca deixa o seu resultado positivo virar negativo, tá? Se você continuar depois da meta de ganho. Nunca deixe se tornar negativo. Se está chegando perto do zero novamente, para o dia e acabou. Nada de tentar recuperar, tá bom? Nesse caso, ele tem experiência, tá? Ele bate a meta, ele redobra a dificuldade das entradas, ele filtra mais ainda suas entradas, tá? Para saber se vale a pena ou não continuar. Depois disso, ele descansa, ele para de operar um tempo, começa a ver os vídeos dele, vai almoçar, qualquer coisa, e caso ele leve um stop, precisa estar dentro da repartição de stop diário dele. Aquele negocinho que eu fiz com vocês, que eu expliquei, do gerenciamento de risco, de você ter R$ 100 de stop e você dividir isso em 4, 5 operações, certo? Você percebe que ele utiliza esse método, todo mundo utiliza isso, não tem como. Você não vai botar tudo em uma operação só, tá? E aí ele fala, se ele levar um stop, esse stop tem que estar dentro da repartição diária dele, tem que estar dentro do parâmetro que ele definiu. Se estiver dentro do parâmetro que ele definiu, né, ele continua operando normal. 2 stops seguidos, ele dificulta a entrada da próxima operação. Olha só. Ele começa a dificultar mais ainda. Quanto mais stop ele toma, mais ele filtra a operação. Mais difícil ele fica de entrar numa operação. Ao invés de querer entrar numa operação logo. Tá? Mas isso é uma regra, é uma definição que ele colocou no comportamento dele durante o mercado. Aqui eu estou passando para vocês que estão iniciando fazer uma pausa. Inicialmente, se for iniciante, é melhor fazer uma pausa. Tá? Conforme vocês vão crescendo, melhorando, aí sim você pode pensar fazer dessa maneira como ele faz. Ao invés de dar uma pausa, ele dificulta a entrada nas operações. Ele já tem um controle, já tem uma experiência no mercado, tem um tempo de tela. E aí, sem tempo estimado, pode ser em seguida. Se ele tomou stop agora, ele já dificulta mais a operação. Porém, se daqui 2 minutos a operação apareceu, ele entra. Ou daqui 30 minutos, ele vai entrar na operação de qualquer jeito. Ele não bota tempo, ele não tem tempo para entrar, mas ele dificulta essa entrada. Tá? Ele filtra mais ainda a operação. Tá? Aí, se ele toma o terceiro stop, aí ele analisa o horário. Se for perto de meio-dia, 11h30, ele nem opera mais. Se for antes desses horários, antes de 11h30, aí ele espera mais uns 15 a 30 minutos e vai fazer outra coisa. Lá, deita na cama, ele vai ver os vídeos, escuta música. E aí ele fala, outra coisa é operar. Tem dias que eu não opero, dependendo de como eu estou me sentindo mentalmente. Ou se eu começo o dia, ou se o começo do dia não se comporta como eu espero nos estudos. Se está lento.
Legal, né? Muito importante isso. Antes do mercado abrir, quando você acorda, você tem que saber como você tá. Ah, tô passando por problemas pessoais, problemas de família, relacionamento. Se você não está conseguindo se concentrar, deixe de lado. Não opera. Não operar também é operar, tá? Então, tá passando por alguma dificuldade no momento, não está com foco no trade, não opera naquele dia. A gente não precisa operar todos os dias, tá? E como você está se sentindo mentalmente naquele dia. E tem a ver também até mesmo com um pouco de hábito, tá? Por exemplo, ele mesmo. Eu sei que ele costuma operar abertura de mercado. Esse colega aqui das mensagens. No dia que ele acorda tarde, ele acorda, vamos dizer, 11 horas da manhã, ele não opera. Por quê? Saiu da rotina dele. Certo? Então, ele está acordando com outra cabeça. Às vezes, ele não está naquela sintonia. Não está dentro da rotina dele. Ele tá estranho, está achando estranho aquele dia. Às vezes, ele está acostumado a operar em casa. Aí ele está na casa de um primo, de um parente, está viajando. Às vezes, ele não vai sentir... ele não vai sentir a vontade ali, vai estranhar e pode ser que ele não consiga operar tão bem como ele opera, tá? Então vai depender da forma que você está mentalmente. Eu também tenho esse hábito. Eu não costumo operar a abertura de mercado, dificilmente eu opero. É uma vez ou outra que eu opero a abertura. E eu costumo operar a partir das 10 horas. Eu entro no mercado às 10 horas que eu começo a operar, a maioria das vezes. E se eu acordo, por exemplo, meio-dia, ou 1 hora da tarde, meio-dia, vou dormir tarde, acordo tarde, eu nem opero, eu nem abro a plataforma. Eu nem opero, cara. Não vou operar. Eu não estou bem mentalmente. Isso todo mundo faz. E, então você que está iniciando, né, não é besteira você deixar de operar. Isso é importante, tá? A gente faz isso. A gente faz isso. A gente tem que estar bem mentalmente para poder fazer isso. Isso aqui é alta performance. Ele fala. No começo do dia não se comporta como ele espera nos estudos dele, ele nem opera. Tá? É um pouco sistemático isso. Mas não deixa de estar errado. É um parâmetro que ele colocou para ele, é uma definição dele. Vocês têm que ir adaptando conforme vocês acreditam ser bom, que pode agregar ou não para vocês. Falar se o mercado está muito lento, né? Aí ele já não opera. Ó, se está lento, consolidado. Se for assim, aí ele espera ter umas 10 horas da manhã, né? Ele observa ali mais uns 15 minutos, certo? Então se o mercado abre, está lento, não está conforme ele quer, ele fica analisando por um tempo. Se não tiver legal, ele ficou analisando, não tá bom ainda, aí ele nem opera. Ele disse até um palavrão ali. Aí ele disse, ó, nem opero, cara. Deixa pra lá. E então, entendo. Não operar também é operar. Estou mostrando a conversa aqui, eu achei bem melhor eu trazer a conversa dele, que ficaria bem melhor, né, de entendimento, do que eu tentar trazer, pegar daqui e colocar na apresentação, tá? No nosso plano. Eu acho melhor mostrar, conforme ele mesmo disse, as palavras que ele utilizou, como ele, o que ele pensa, o que ele tem, tá? Quais são as definições dele. Aí eu falei com ele, né? Cada um com o seu jeito. Então ele falou aqui o pré e o durante o mercado. E aí eu perguntei o pós. O pós eu também não tinha muita coisa que eu pensava. Que eu ainda não falei com vocês, eu vou mostrar em seguida. E eu perguntei qual o comportamento pós-mercado que você pode agregar pra gente, né? Aí ele falou, olha, depois do mercado eu preciso descansar a cabeça, conversar com as pessoas, com a minha mãe, ver meus vídeos aqui sobre outras coisas. Então você vai conversar com alguém, ou se interter com alguma coisa, ver um filme. A questão é que quando
Quando a gente termina de operar, a gente está muito cansado. O trade ele cansa muito porque você tem que estar atento ali para muitos detalhes. E você está tomando decisão o tempo todo. É como se você fosse responsável por uma empresa e você tivesse que tomar decisões toda hora, que dependendo da decisão que você toma, essa empresa ela pode até falir. Ela vai ganhar dinheiro ou ela vai perder dinheiro, sendo que ela pode falir, sabe? Quando, quando um cargo ele requer responsabilidades maiores, acaba que a pessoa, aquele profissional, ele ganha mais, correto? Ele não faz nenhum trabalho braçal, mas às vezes o trabalho intelectual que ele faz, o risco que ele tem, a responsabilidade que ele tem, faz com que agregue isso no salário dele seja altíssimo. E muitas das vezes ele carrega trabalho para casa, diferente da pessoa que faz um trabalho, exerce um trabalho braçal. Então, essa tomada de decisão que algumas profissões têm, elas acabam ganhando mais por conta disso. E no trade, a gente está o tempo todo tomando decisão de comprar ou vender, se vai entrar, se não vai entrar naquela oportunidade, se vai deixar passar. Então isso cansa muito. Então, depois do mercado, a única coisa que veio mesmo que eu faço, eu falei assim, cara, eu só faço isso. E foi isso aqui, distrair, entretenimento, descansar. Tá? Então eu praticamente descanso, fico de boa. E o que eu recomendo para vocês é analisar as operações do dia. Né? Depois você descansou, já deu um tempo, foi pra praia. Às vezes não foi um dia muito bom, você parou ali à tarde ali, tomou os tops, vai pra praia, dá uma descansada, uma mergulhada, pensa um pouco, reflete sobre sua semana. E aí, quando você voltar, você analisa, depois você voltar do seu entretenimento que você fez, do seu descanso, você verifica, analisa as operações que você fez naquele dia e veja se está conforme conforme o que você planejou fazer. O que você errou, se você fez a entrada por impulsividade, começa a analisar isso, o que você tem que tirar, o que você pode colocar, acrescentar, né? Então você vê se você seguiu a risca o seu trading plan, né? Seu trading system, tá? Sua estratégia, tá bom? É uma dica aí. Basicamente isso, porque o trade cansa muito, né? Operar cansa muito, então depois do mercado a gente só quer descansar, a cabeça parece que vai explodir às vezes. Por isso que é até interessante você, às vezes, operar só numa parte da manhã ou da tarde. Se você chegar ali, espera as boas oportunidades, faz ali 3, 5, 10 operaçãozinhas no máximo ali e sai do mercado para não ficar o dia todo, porque cansa e o seu rendimento vai caindo também conforme você vai cansando. E com o rendimento caindo, tendo menos atenção, você está mais exposto a cometer erros, tá bom? Basicamente isso. Depois, então, no planejamento operacional, depois só distrair e depois analisar essas operações. Tá? Isso aí são algumas definições comportamentais. Tem várias coisas aqui que a gente pegou conforme a gente foi tomando porrada, que a gente foi colocando isso na nossa, agregando no nosso operacional, podemos dizer assim, tá? Nosso planejamento operacional. Então, aproveitem bem isso aí, vão adaptando, pode pegar essas dicas, copiar, se encaixe com você, ou adaptar, pode ter te dado alguma luz em alguma coisa, tá? Por exemplo, depois do mercado você também pode sacar o dinheiro que você ganhou. Se você ganhou um dinheiro, você pode sacar. Para quê? Para não devolver esse dinheiro no mercado. Porque as pessoas têm o hábito de que ganhei R$ 200. Eu tenho uma conta de 1.000. Fiz R$ 200 no dia. Ah, agora eu tenho 1.200 só. E aí ela acha que ela pode passar por cima do gerenciamento dela, gerenciamento de risco, porque ontem ela ganhou R$ 200, entendeu? Aí a pessoa ela ganha segunda, terça, quarta, quinta, aí ela tá se achando bam bam bam. Aí, na sexta-feira, ela perde tudo. Ela joga tudo fora. Correto?
E não é isso que a gente quer. O que você pode fazer para se proteger? Todo dia, ganhou na segunda? Saca. Ganhou na terça? Saca. Ganhou na quarta? Saca. Ganhou na quinta? Saca. Saca a grana da corretora. Só deixa o dinheiro que você está proposto a perder naquele dia. Só deixa a sua meta. Tá? Então tudo isso você vai tirar. Quando você for perder, você só vai perder aqui o stop diário. Tá bom? Eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Por exemplo, ó, no exemplo que eu utilizei aqui, o meu stop é de R$ 100 do dia. Corretoras, elas costumam estopar a gente, né? Costumam estopar o trader quando ele atinge o limite de perda de 70% da conta dele. A corretora estopa ele, tá? Então, tem alguns que é 60% e outros que só deixam você colocar até 70%, mas geralmente 70%. Maioria é 70% do valor que está alocado na conta. Então, quando eu for colocar um dinheiro para só a meta, só o que eu estou disposto a perder no dia, se você não tem autocontrole, porque tem pessoas que colocam 2.000 e ela não consegue perder. E aí, ou ela ganha, ou ela perde 2.000 no dia. Ela não tem controle do gerenciamento dela. Não consegue, ela faz o gerenciamento, mas ela não consegue cumprir, né? E é extremamente horrível isso, né? Extremamente horrível. Ela é impossível demais, não consegue parar, não tem controle sobre ela. Aquela pessoa que está precisando emagrecer e continua comendo igual um dragão, comendo só coisa gordurosa, só coisa que não deveria, né? Não consegue seguir uma dieta. Basicamente isso, é um trader que só faz besteira. Bota 3.000, aí fala que vai perder R$ 100 no dia e vai parar. Aí o cara vai lá e perde 3.000 em um dia só. Ele não sabe parar. Para um cara desse, se for o seu caso, o que você pode fazer? Se sua meta é de R$ 100, sua meta de perda, sua perda diária é de R$ 100, você já tem que pensar assim, opa, então é R$ 100, eu vou colocar um pouquinho a mais de R$ 100 na conta. Para quê? Porque a corretora ela estopa a gente com 70%, tá? Então se eu boto, por exemplo, a minha meta é de R$ 100 de perda, né? Minha perda diária é de R$ 100, meu limite. Vou botar 150 na corretora. Porque se a corretora chegar a 70%, 0,7, 70% do, da minha conta, a corretora vai me estopar. E olha só, ela vai me estopar em R$ 105. Então, se eu tiver R$ 105 de perda, a corretora ela vai me obrigar a estopar. Ela vai me obrigar, não, ela vai me estopar a operação, ela vai encerrar essa operação. Tá bom? Então, é uma forma de você estar se protegendo de não fazer besteira. Tá? Tá ok? Ah, se é uma meta de seu stop loss do dia de R$ 150, sua perda diária. Aí, vou botar. Você vai fazendo, tá? Tem que botar R$ 200, 0,7 dá 140, tá? Então é um pouco mais. Você vai botar então 230, vai dar uma folga. E aí 0,7, deu 161. Se você coloca, se sua meta seu limite de perda diária é de 150, você pode botar uns 220, 230, tá? E se você não conseguir parar, a corretora ela vai estopar por você e não vai estopar com um valor muito grande, tá? Então, é sempre bom você botar um pouquinho a mais, tá? Se a sua meta é de 150, sua perda diária, você coloca tipo 170. E aí você tenta parar, tá? Não deixa a corretora te estopar, tenta parar, tenta criar esse hábito de parar. Chegou 150, parou. Agora, se você não conseguir parar, aí você vai estopar com 161, entendeu? Ou 170 lá, onde você estiver. Com 70% da conta, mas não deixa chegar aos 70%, tá bom?
mas é uma forma de você, um gatilho, tá? Para você poder corrigir não, né? Mas para poder frear essas perdas aí frenéticas, porque você não consegue é, controlar essas operações, tá? Controlar essa impulsividade, não aceita a perda, tá bom? Então pegue isso, agregue, coloque no seu plano de trade, tá bom? Ah, sacar todo dia, né? No dia de ganho você vai lá e saca o dinheiro para não deixar encher, né? Não ficar enchendo ali a conta e de repente você vai lá e se descontrola e perde tudo, entendeu? Sempre já está pré-determinado quanto que você vai perder. Deu para entender? Ao invés de você deixar lá os seus R$ 2.000 na conta, que nem o meu exemplo aqui, ao invés de deixar os 2.000 na conta, eu vou deixar, vamos dizer, R$ 200 ou R$ 150, porque dessa forma, se eu sair tiver um descontrole, né? Se eu sair de mim tiver um descontrole, eu não vou perder os meus 2.000 naquele dia. Eu vou perder ali os meus 150, os meus 200 que eu coloquei, tá certo? Então é uma forma também de você estar gerenciando caso você não tenha um autocontrole, tá bom? Dica de trader. Vamos aqui para a última página, na última parte aqui, que eu falei com vocês que eu falaria sobre o checklist, né? Que eu expliquei, falei sobre o checklist e falei que ia falar, né? Sobre durante o mercado você verificar o seu checklist para poder entrar na operação, tá? Eu fiz como se fosse um fluxograma, tá? E para vocês poderem entender melhor de uma forma visual, tá? Então eu desenhei esse fluxograma, tá bom? Então aqui em cima na amarelinha aqui a gente está pensando em fazer uma entrada. A gente olha assim, será que aqui é uma oportunidade, uma entrada? Aí você já está pensando em fazer a entrada, você tem que olhar o quê? Os critérios para fazer aquela entrada. Você tem que avaliar os critérios se ela está dentro daqueles critérios que você pré-estabeleceu lá no seu gerenciamento de risco e parâmetros técnicos, né? Vai depender da sua técnica aí. Por exemplo, um dos critérios também, por exemplo, é se está contra a tendência. Às vezes você falou assim, não vou, você colocou no seu plano de trade, eu não vou operar contra a tendência. Se essa operação aqui ela for contra a tendência, aí você já não faz ela. Entendeu? Então tá dentro desses critérios aqui, tá tudo isso. Se ela tá dentro do gerenciamento de risco, se está compensando, se ela está respeitando todos os parâmetros técnicos, tá? Para poder fazer essa entrada da operação. Aí a gente vem para a próxima parte aqui. Você avalia todos os critérios dela. Aí você tem que decidir. Ela possui todos os critérios? Ela tá ali certinha, tá de acordo com os critérios que você estabeleceu no seu plano, na sua checklist? Não. Então você não faz a entrada e aguarda a próxima oportunidade. Não, ela está sim. Possui todos os critérios. Está dentro do gerenciamento de risco, tem todos os parâmetros técnicos que a gente falou aqui, da parte operacional, tem tudo aquilo ali, tá tudo certinho. Todos os parâmetros técnicos tá ali. Então tá bom. Aí o que você vai fazer? Sim, você executa a entrada, aí você faz a entrada, você vai gerenciar essa operação, né, conforme ela vai indo a favor, você pode ir protegendo ela, botar o stop no zero, depois ir andando com o stop, né, protegendo a operação, tá bom? Fazendo stop imóvel. E aí você gerencia essa operação e no final você tem o resultado dessa operação. E aí você registra no diário de trade, que é o próximo assunto que nós vamos falar, tá? Você vai, mas o que é diário de trade, né? Você deve, mas diário de trade? A gente vai falar agora no próximo assunto, é o nosso, que faz parte do nosso plano operacional. Mas deu para entender? Isso aqui é o nosso fluxograma. Se você quiser, tire uma foto, um print da tela, que é bem visual, é para vocês entenderem de forma visual o que a gente acabou de falar, tá? Lá sobre a checklist, tá bom? Eu espero que
vocês tenham entendido. Então, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, no planejamento operacional ainda, na parte de gerenciamento ali, de risco e tudo mais, definições comportamentais, que você também tem que definir, às vezes é bom você definir uma quantidade de operações que você vai fazer no dia, tá? Ter isso um parâmetro. Eu vou fazer, se eu for iniciante, eu vou fazer 10 operações no dia só. Ou vou fazer 5 operações só no dia. Você já tem isso na cabeça, já tem isso em mente, planejado. Para você não ficar girando, tá? Ali, igual um peão no mercado, para não fazer nada. E não tá aprendendo às vezes. Então, limitar a quantidade de operações, porque se você tem apenas, vamos dizer, 5 operações no dia, você sabe que você só pode entrar em 5 operações, você vai filtrar muito melhor, vai esperar as melhores oportunidades para poder estar fazendo a operação. Você não vai entrar em qualquer lugar, você já começa a filtrar mais, tá? Então, é uma dicasinha aí também que você pode estar agregando, tá? Definindo uma quantidade máxima de operações no dia, tá? Pode ser 5, pode ser 10. Aí no 10, no máximo 10 aí tá bom, tá? Mas define aí, conforme que você acredita ser. Eu acredito que umas 10 operações já tá legal, tá? Se for iniciante, por exemplo, eu vou fazer 10 operações na real e começa a filtrar bem as operações, tá bom? Vai ajudar.